Senhor, abra sua Bíblia, Neemias, capítulo 5. Livro de Neemias, capítulo 5. Diz assim a palavra: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitemos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e em suas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis nossos irmãos, ou vendeciam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Amém? Tome seu assento. Obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Meus amados, continuando estudando sobre o livro de Neemias, nesta noite quero aqui falar como lidar com a injustiça social. Como lidar com a injustiça social. Terça-feira passada, falamos aqui sobre o capítulo 4, como lidar com a perseguição, com a injúria, calúnia. E hoje, como lidar com a injustiça social. O capítulo 5 de Neemias, ele muda aqui o foco da oposição. No capítulo 4, a oposição era externa. Agora, para os desafios internos, dentro da comunidade judaica. O capítulo ele destaca a questão da opressão econômica e a exploração entre as pessoas. Neemias descobre que alguns judeus mais abastados estão tirando vantagens de seus irmãos menos afortunados, cobrando altas taxas de juros e endividando-os. Neemias, ele responde com indignação, e uma justa indignação, repreendendo os opressores e clamando por justiça e restituição. Ele enfatiza a importância de cuidar uns dos outros e tratar os outros judeus com compaixão e justiça. O capítulo 5, ele se resume nesse contexto. O problema agora era interno. E o problema interno, ele pode ser tanto no âmbito de uma entidade
como no âmbito do comércio, porque se no comércio o cliente interno não vai bem, que é o funcionário, não vai ter problema com o externo. E aqui, agora, Neemias tinha enfrentado aquela oposição de Sanbalat, Tobias e Gesem, e agora essa situação chega diante dele e ele agora tem que resolver. Qual era a situação dessa grave injustiça social? Como eu falei, havia uma crise econômica. Os pobres tomavam emprestado dinheiro para suprimento do seu sustento e também pagar o imposto, porque o rei Artaxerxes havia liberado o povo de Neemias para reconstruir, mas os impostos tinham que retornar. E agora a pessoa ali era obrigada. E ele tomava emprestado para manter os seus impostos e o seu sustento. Os seus irmãos mais ricos cobravam altos juros de usura. O problema aqui não era o juro. O problema aqui era a usura. Pastor, o que significa usura? Usura no hebraico significa mordida, devido à dor, angústia do devedor. Usura sugere tirar vantagem da necessidade alheia para conseguir uma remuneração despropositada, com uma compensação por algum serviço. Geralmente, um empréstimo, usura no contexto dos empréstimos, refere-se à cobrança de juros excessivos, especialmente de pessoas necessitadas. É condenada como uma prática injusta e explorativa. Além disso, a palavra usura, ela pode ser usada para se referir à ganância, à avareza ou mesquinharia em geral. E quando os pobres não podiam pagar as suas dívidas, seus próprios irmãos judeus executavam a dívida, tomando-lhe as casas, terras e até mesmo filhos e filhas, como na lema aqui do versículo 1 ao 5. Esse fato chegou ao conhecimento de Neemias, o governador. E qual a causa da injustiça que os ricos praticavam contra os menos favorecidos? O que faltava aos judeus mais abastados? Primeiro, faltava amor, ou seja, a falta de amor. Levou esses irmãos a pecar contra os seus irmãos menos favorecidos. Não consideravam o valor dos seus semelhantes. Mas Neemias chamou-os a atenção, dizendo que os pobres eram seus irmãos. Ao versículo 7 e 8, ele diz: considerai comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhe: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. Tinham levado para o cativeiro, agora tinham voltado. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. A palavra de Deus nos manda considerar os outros mais do que a nós mesmos. Oh, mas é difícil. Quanto é difícil isso. Vamos lá para Romanos,
capítulo 12, e versículo 10. 12 e 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O cristão, segundo Charles John Ellicott, ele diz que o cristão deve tomar a iniciativa e mostrar honra ou respeito aos outros sem esperar que eles lhe mostrem isso. Mas o meu versículo-chave de toda a minha história é Filipenses, capítulo 2. Alguém lembra ainda de Filipenses, capítulo 2? Ou já esqueceram? Filipenses 2 e 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Alguém pode ler o complemento do versículo? Alguém pode ler? Será que saiu do coração? Ou foi só a palavra proferida? Esse aqui é prática. Considerai, cada um considera os outros superior a si mesmo. Aqui, esse versículo, ele esmaga assim o ego. Ele pega o ego assim e amassa ele. Porque o que leva o homem a se exaltar é o ego. É o ego. O ego diz, eu sou mais importante que alguém. É interessante que esse versículo, na NVT, diz assim, não sejam egoístas e nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes do que vocês. Ei, a Bíblia é Bíblia, né? Por isso que eu gosto de Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Ainda Efésios, capítulo 4 e versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se não tem outra situação, o amor faz isso. O amor é a motivação para essa valorização, essa consideração. Ainda Efésios 5 e 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se não vai pelo amor, vai pelo temor de Deus. Não, eu não tenho amor, mas pelo menos tem o temor de Deus. Porque se tiver o temor de Deus, você vai honrar o próximo. Você vai amar ele. Deus não se agrada dos que apenas pensam de si próprio. Vamos voltar lá em Lucas, capítulo 18 e o versículo 14. Lucas 18 e 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. E esses dois homens foram orar. Interessante que foram para o templo orar. Foram orar. E chegaram nem de pé mesmo, nem dobrar o joelho não. E começaram a orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, ele orava falando assim, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, olhando o publicano e já considerando ele como roubador, cobrador de impostos, injusto e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele disse que não, ele se considerava mais do que o outro. Aí o coitado do publicano, aí ele diz mais: jejum 2 vezes na semana
e dou dízimo de tudo quanto posso. Tudo quanto possuo, melhor dizendo. Se justificando diante de Deus. Ao coitado do publicano, diz, porém, estando em pé, de longe, disse, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus procurou qual Deus tinha sido justificado. A exaltação, ela é um perigo. E aqui, deixa bem claro. Por não amar os seus irmãos, os homens e os judeus, de melhor condição, pecaram contra Deus. Como é que eles pecaram contra Deus? Cobrando usura dos seus irmãos. Mas a palavra de Deus condena também este pecado. Vamos lá para o livro do Êxodo. Livro do Êxodo, 22 e 25. 22 de Êxodo e o 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, ou seja, que cobra usura. Não lhe imporá usura. Não era para emprestar com usura. Vamos para Levítico 25. Levítico 25, 36 e 37. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás o quê? Temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, e nem darás o teu manjar por interesse. Ainda profeta Ezequiel 22, Ezequiel 22, versículo 12 a 14 diz assim: presente se receberam do meio de ti, para se derramar sangue, usura e lucro, tomaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos, bateu palmas, contra a tua avareza, de que usaste por causa do teu sangue, que houve no meio de ti. Aí ele faz uma pergunta: estará firme o teu coração, tu fazendo isso? Estarão fortes as tuas mãos, no dia em que eu tratarei contigo? No dia que eu tratarei contigo, aí eu disse, eu, Senhor, o disse e o farei. Ou seja, se aqueles irmãos fizessem isso com um dos seus compatriotas, ele ia ter com Deus. E como eles fazendo isso, e Deus batendo palma, com desdém. Disse, tu vai prestar. Ora, nós vamos nos encontrar. A prestação de conta vai chegar. Isto é uma coisa para ser meditada. Nós que somos salvos em nosso dia, pois a usura tem se tornado tão comum que muitos parecem coisas corretas. Mas não somente este pecado entristece o Espírito do Senhor, mas tudo que pecarmos contra os irmãos, pecamos contra Cristo. O pecado é contra o Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8, e versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra quem? Contra Cristo. É evidente
que se pecarmos contra um dos membros do corpo de Cristo, pecando contra o próprio Senhor Jesus. Ainda 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Voltando lá no Êxodo 16, Êxodo 16, o 7 e 8 diz: E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor, porque somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão para fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, aqui ele deixa bem claro que nós precisamos ter um tratamento cuidadoso com o nosso semelhante. Ainda Mateus 8:10 diz: Vedes, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Capítulo 25 de Mateus, e o versículo 40, ele diz: E respondendo o rei lhe dirás: Em verdade vos digo, quando o fizerte a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Tão bem que nós fizemos para algum dos nossos irmãos, estamos fazendo para Deus. 45. Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizeste a mim. Mas a Bíblia é bem clara quanto ao nosso proceder. O problema é que nós estamos deixando a cultura do mundo adentrar nos nossos arraiais. Não, eu sou cidadão do céu, sim, nós somos cidadãos, mas somos diferentes. Jazinho, eu vou dar um esclarecimento sobre isso aí. Atos dos Apóstolos 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao versículo 5. E ele diz: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava perseguindo diretamente a Cristo? Não. Quem que ele estava perseguindo? A igreja. E a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor. Mexeu com a igreja, mexeu com Cristo. Então nós precisamos ter um cuidado. Que tratamento, o que nós estamos fazendo? Precisamos ter o cuidado. Ninguém é obrigado a emprestar. Não. Mas tenha também o cuidado para não querer tirar proveito. A dureza para com os irmãos. Segunda dureza para com os irmãos. Queriam tornar-se rico à custa da miséria de seus irmãos menos favorecidos. Se este chorava, aflito, não lhes incomodava em nada. É igual aquela situação, o irmão está dizendo: rapaz, eu estou tão apertado, e eu tenho essa casa aqui para vender. Quanto é que ela custa no imobiliário? Ela custa 200 mil reais. Olha, para te ajudar, se eu tenho um amigo, se eu tenho um amigo e quer te ajudar, se tu quiser 100 mil reais, eu dou. Olha o amigo, hein?
Eu estou com um bezerro aqui para vender. Rapaz, quanto é que está no mercado? Não, está R$2.000. Se tu quiser 1.000, quiser 800, é agora, está aqui. Para te ajudar. Não está nem podendo, mas para te ajudar. Olha aqui o versículo de Neemias, capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 8, versículo 9. Ele disse: e Neemias, que era de Sata, e o sacerdote Esdra, o escriba, os levita, que ensinava o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava e ouvindo a palavra de Deus. Só que esses homens antes, eles não tinham, podia chorar que não tocava o coração. Alguém falando: minhas filhas, as meninas ele já tinha penhorado as casas, porque precisava de trigo para comer, já tinha penhorado a terra, já agora não tinha mais terra para empenhorar, não tinha mais bens, agora estava indo os filhos como escravos. Porque antes eram só os filhos, está indo também as filhas como escravos. Aí a mãe foi chorar. Quem que a mãe quer ver uma filha escrava? A irmã foi ter com Neemias, só Neemias. Agora o negócio aqui está assim. Até as nossas meninas, tem a menina que já foram levadas escrava. Vemos ainda que as vítimas desta opressão se tornaram inteiramente submissas, independentes dos seus exploradores. Como nós lendo aqui no capítulo 5 e versículo 5. Cristo chamou-nos para quê? Para a liberdade. O Senhor não chamou ninguém para ser escravo, chamou para a liberdade. Vamos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 23. E fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Porque o versículo 21 diz assim: foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Esse versículo aqui, estava acontecendo o quê? As pessoas estavam aceitando Jesus e elas eram escravas dos seus senhores. Aí quando aceitaram Jesus, Paulo, e agora? Paulo disse: olha, tu alcançou a liberdade em Cristo, continue trabalhando, prestando serviço para os seus senhores, porque vai chegar o momento da tua liberdade por completo. E aqui, chega no versículo 3, aí ele fala que não façais servo dos homens, não voltar sob o jugo que era antes. Agora, precisamos ter muito cuidado, esse aqui, para a pessoa também não querer se submeter a nada. Ele achar que tudo, nós vivemos num país de liberdade, e que a pessoa pode fazer tudo, mas precisamos ter esse cuidado. Essa liberdade, temos ela, mas temos nossos deveres, temos nosso compromisso. Ainda em Romanos 15, 1 e 2 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para o quê? Para a edificação. Naquilo que é bom para a edificação da igreja. Agora vamos lá para Gálatas capítulo 6, que tem uma palavra aqui no capítulo 6, versículo 10. Diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Agora, amados, precisamos entender que domésticos da fé somos nós. Agora precisamos ter a consciência que os domésticos da fé, nós temos nossos deveres. Não é o fato de sermos irmãos, que vamos trabalhar para irmãos, e querer ser tratado porque nós somos irmãos. Para aí, somos irmãos em Cristo, mas nós temos deveres. Nós temos obrigação como cidadão de prestar um serviço com excelência, com qualidade. Porque senão, o irmão me chamou a atenção e nós somos crentes. Não, você chamou a atenção porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu gerenciei a empresa e tinha crente trabalhando comigo e não crente.
Mas eu não tinha favorecimento por causa da crença. Tinha compromisso de prestar um serviço de qualidade. E a recompensa era para todos. Jesus naquela parábola lá de Mateus 20, não teve aquela prestação de conta? Ali prestou conta o valor que havia combinado em cada um. Então não é o fato de eu ser crente que eu vou ter alguns privilégios. Não, eu tenho compromisso. Agora, o meu caráter, a minha maneira, a minha crença como um homem de Deus, mulher de Deus, vai fazer a diferença aonde eu trabalhar. Porque, em primeiro lugar, a minha honestidade, a minha fidelidade com o Senhor nosso Deus, o meu compromisso com o Senhor e o meu compromisso de prestar um serviço ao meu Senhor que está pagando o meu salário. Nós devemos apregoar, sim, a liberdade, e cada um com o seu próximo. Não podemos oprimir. Hoje não tem trabalho de opressão, mas tem de compromisso. Vamos ver o que diz Jeremias 34 e versículo 15. E vos haveis hoje convertido e tenhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Aí onde eu tenho que ter o zelo pelo nome de quem me chamou, de quem me salvou, e eu não trazer escândalo ao nome do Senhor. Deus usou Neemias como um pacificador. Para nós concluirmos. Primeiro, Neemias resolveu o problema pela raiz. Ele examinou os fatos à luz da verdade. Eu sempre digo que moeda tem dois lados. É bom você sempre ouvir os dois lados. E não seguiu o caminho fácil da acomodação. Esforçou as suas mãos para tapar as goteiras da casa. Deu busca às tais que assim faz. Eu tenho aqui Neemias como um dos melhores administradores de toda a história. Para mim, Neemias foi um dos maiores administradores, porque ele enfrentou muitos conflitos. Olha a sabedoria desse homem para lidar com essa situação. Administrador. Ele procurou conversar para trazer a paz. Trazer a paz que está entre eles, e não deixou que esse negócio fosse lá para fora. Ele resolveu internamente. Ele resolveu com quem poderia resolver. Chamou, meu amigo, quem que é? Você que está explorando aqui, vem cá. Não, eu também, esse aqui também está, vem cá, vamos fazer aqui uma reunião. Vamos reunir aqui nós aqui e vamos resolver esse problema. Tu não conhece a palavra de Deus? Não conhece a lei? Conheço. O que a lei diz? Não, a lei diz isso. Vamos botar a lei em prática. Que você pegou do fulano, devolva. Você pegou dinheiro com demais, então devolva. Devolva para o seu irmão. Porque em Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus é para trazer paz. Filho de Deus não é para trazer confusão, não. Filho de Deus é para ser promotores de paz. Não tem os promotores de saúde que saem visitando, né? Tem os promotores de paz. Está aqui a casa pegando fogo. Ele chegou para ele: vamos botar gasolina, vamos apagar. Vamos resolver essa situação. Promotor de paz. Assim foi Neemias. Neemias não fez acepção de pessoas. Ele agiu corretamente. Não usou os 2 pesos e 2 medidas. Deus não faz acepção de pessoas. Depois você pode observar lá em Deuteronômio 10, 17, 16, 19. Vamos ver aqui. Efésios, Colossenses 3, 25, melhor dizendo. Colossenses 3 e 25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo, e se o que fizer, pois não há acepção de pessoas. E nós, seus filhos, temos o dever de imitá-lo. Assim como Natã. Natã acusou
frontalmente o próprio rei, dizendo: tu és este homem. Foi o que Neemias fez. Reuniu os caras: tu é esse que está fazendo esse negócio aí, trazendo esse problema aí dentro da nosso arraial judaico. Natan diz: tu és esse homem. Também nós devemos ser imparciais. Imparciais. Nós somos pastor de uma só igreja. Não temos uma igrejinha, outra igreja, não, uma igreja só. E o problema é que trata de um, trata de outro. Isso é a imparcialidade. Porque indica o homem, o líder, ele for parcial, para prender para o lado, está fadado o ministério dele. Ele precisa ser imparciais. Neemias sustentou a necessidade da reconciliação. Exortou os ricos a devolver os ganhos ilícitos que ele havia tomado. Está no versículo 11. Neemias, vamos ler Neemias 11, 5 e 11. Ele diz 5 e 11. Restitui-lhe hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Aqui foi a restituição. O próprio Neemias nunca tomara usura, mas juros. O que não é pecado, juro, amado. Quer ouvir, pastor? É pecado. Pecado é a usura, juro não. Vamos provar isso na Bíblia? Vamos lá para Mateus 25 e 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, que quando eu viesse, receberia o que é meu com juro. Banco vive de quê, amados? De juro. Aqui não é pecado juro de mercado. O pecado é a usura, porque há um juro exorbitante. Eu tenho dinheiro aqui para resolver o teu problema. Outro aqui é 10 mil reais, mas meu juro é 10%. Aqui é usura. Aqui é onde entra a usura. E qual o juro de mercado? Hoje, alguns operadoras trabalham 4 pontos alguma coisa, 5, no máximo 5, outros menos, depende, mas no máximo 5. Mais 10 não, aí já entra a usura. E a pessoa na necessidade, ele faz isso. Ele não quer nem saber. E Neemias já tinha perdoado, porque ele também tinha arrumado, cedido dele, mas ele não foi cobrar com usura dos irmãos. No versículo 10, se você olhar o versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo e deixamos este ganho. Ele não teve essa ganância de receber de uma maneira exorbitante. A paz voltou e o muro foi concluído. A paz voltou novamente em Israel. O fogo da discórdia acabou por falta de lenha. Só é aquecido se tiver lenha. Se não tiver, não tem fogo. Vamos ver o que diz Provérbio 26 e 20. Sem lenha, o fogo o quê? Se apagará. E não havendo maldizente, cessará o quê? A contenda. Só existe contenda se ela for alimentada. Igual o fogo só está se tiver lenha. Se não tiver, apaga. É igual contenda. Se alguém alimentar ela, tu sabe o que foi fulano falou? Falou isso. Aí vai passando. Mas se chegou, nós precisamos ser ponto final. O ônibus não tem um ponto final dele? Coletivo?
Chega um lugar, é o ponto final. Informações, fofoca, nós temos que ser ponto final. Só chega até nós, de nós não vai para frente, de nós não prossegue, porque não vamos nos alimentar informações que venham destruir alguém, que venham prejudicar alguém, que venham condenar alguém. Precisamos ser ponto finais. E aqui Neemias nos dá um exemplo, que ele colocou ponto final naquela situação, não foi avante para fora, ficou dentro e resolveu o problema. Amém, meus amados? Lidar com a injustiça social não é fácil, mas tem como você lidar. É através desse manual, que é a palavra de Deus. Amém? E Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde do seu amor.